Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, a nossa CBD. Por conta da pandemia, nós fomos chamados a ficar nos nossos lares, a evitar de sair, para evitar um mal maior, para poupar vidas. Portanto, eu peço que você tome os cuidados necessários, use a sua máscara quando você precisar sair, se não tiver outro jeito, se você precisar sair, use o álcool gel, para que a gente tome cuidado. Esse vírus que está se alastrando, ele realmente é perigoso, então nós temos que tomar cuidado com isso. Isso não nos impede, no entanto, de continuar sendo igreja. Nós somos igreja nas nossas casas, mas nós continuamos sendo igreja. E isso não vai nos impedir de continuar estudando a Bíblia, continuar a nossa escola dominical. Nós estamos estudando esse livro aqui, sobre os personagens ao redor da cruz. E hoje nós vamos estudar mais uma lição da nossa revista. Eu convido você, que aí onde você está na sua casa, que você ore comigo, pedindo a Deus pela nossa aula e pela realidade que nós estamos enfrentando. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tecnologia que nos permite continuar sendo igreja, Senhor, onde quer que nós estejamos. Te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor tenha misericórdia do nosso país, do mundo, das pessoas, Pai, que estão enfermas, pedindo, Pai, que o Senhor tenha misericórdia do teu povo, Senhor Deus. Que o Senhor afaste, Pai, essa pandemia, que nós possamos logo, em breve, poder voltar a nos reunirmos, Pai, como nós sempre fizemos. Pedimos, Senhor Deus, sabedoria, pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos guie nesse período. E em especial pela aula de hoje, Pai, dá que nós todos, como igreja, possamos aprender juntos o que o Senhor tem para nós nessa lição, o que o Senhor tem para nós na Tua Palavra. Pedimos perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Sem mais delongas, vamos à nossa lição. Nós estamos estudando, hoje nós vamos estudar a lição sobre Simão de Cirene, ou Simão Cirineu, se você preferir. Quem, afinal de contas, foi Simão de Cirene? Esse personagem meio coadjuvante na Bíblia, se a gente pode falar assim, né? Muitos de nós nunca ouviram falar, talvez, nele. Mas será que ele tem algo a nos ensinar? Nós sabemos muito pouco na Bíblia sobre Simão. Os evangelhos dedicaram um verso só para falar sobre esse personagem. O material bíblico que nós temos é muito pouco, não tem muita coisa escrita sobre ele. Mas mesmo assim, nós cremos que existem lições para nós na vida de Simão Cirineu. E esse é o objeto do nosso estudo na lição de hoje. Primeira coisa que nós sabemos sobre Simão Cirineu, ou Simão de Cirene, é óbvio, é que ele veio de Cirene. Cirene é uma cidade no norte da África, onde hoje fica a Líbia. Essa cidade foi fundada pelos gregos 630 anos antes, e era uma cidade bastante importante na região. 96 anos antes de Cristo, essa cidade ela foi entregue aos romanos. Eles tinham medo que uma invasão romana colocasse a cidade por terra, destruísse tudo. Então, a liderança local decidiu se render para poupar a cidade. Então, essa cidade fazia parte do Império Romano desde essa data. E o que é interessante e relevante para o nosso estudo sobre Cirene é que lá havia uma importante colônia judaica. Havia lá, nessa cidade, muitos judeus. E Simão era um desses judeus. Como nós podemos saber disso? Esse verso nos diz o seguinte, que havia uma sinagoga, que é o templo dos judeus, e essa sinagoga era chamada dos Cirineus, ou seja, os Cirineus, aqueles de Cirene, se reuniam numa sinagoga, eram os judeus da região. Havia uma colônia judaica
nessa região, da qual Simão fazia parte. Afinal de contas, o que Simão estaria fazendo em Jerusalém, a cidade onde aconteceu a crucificação de Jesus? Como todo bom judeu, Simão tinha Jerusalém como a sua cidade sagrada. Isso fez com que ele peregrinasse até lá. É comum até hoje no mundo árabe as peregrinações. Naquela época não era diferente. E Simão cresceu no judaísmo. Ele cresceu ouvindo sobre a fé judaica, sobre Abraão, sobre Moisés, todos os personagens bíblicos do Velho Testamento que nós conhecemos. E ele, caminhando até Jerusalém, ele chegou em Jerusalém na festa da Páscoa, que era a festa maior dos judeus. O que Simão não esperava é o que ia acontecer com ele em Jerusalém. Aí ele foi lá para a festa judaica, ele fez a peregrinação dele até lá, mas ele não sabia o que estava por vir na sua vida. O judeu, ele tinha Jerusalém. Jerusalém é tão cara para o judeu que na nossa Bíblia mesmo, se nós olharmos alguns versos, esses versos eles ilustram bem essa relação do judeu com Jerusalém. Olha esses dois versos do Salmo 137. Que a minha mão direita definhe, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Que a língua se me grude ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti, e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Esse verso dá para a gente uma ideia do que era Jerusalém na mente dos judeus. O que era Jerusalém para a fé dos judeus, para a fé de Simão, o nosso personagem de hoje. Essa peregrinação não foi algo tão simples, não foi algo tão trivial. Se nós olharmos no mapa, Cirene dista 1.600 quilômetros de Jerusalém. Simão fez esse percurso para estar em Jerusalém na festa da Páscoa. Certamente houve um investimento nessa peregrinação. Certamente ele estava lá para um momento especial na vida dele. Como foi, mas não do jeito que ele imaginava. Era a festa da Páscoa. A gente hoje fala tanto em evitar aglomeração, né? Lá devia estar uma aglomeração danada em Jerusalém. A cidade, por ser um polo de peregrinação, devia estar lotada. Devia ter gente saindo pelo ladrão. E Simão estava lá, no meio desse povão todo. O verso diz que Simão vinha do campo. E como conduzissem, constrangendo um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros para que a levasse após Jesus. Provavelmente, isso a gente infere, a gente acredita que possa ter acontecido, ele não encontrou lugar para ficar na cidade. Então, ele teve que se abrigar, teve que buscar pousada fora da cidade, no campo. E quando os fatos aconteceram, ele vinha do campo. Ele estava chegando na cidade para fazer a sua adoração no templo. Isso mostra para a gente, dá para a gente imaginar como que a cidade estava naquela época, né? Muito bem. A gente sabe que sim, ele foi aquele personagem que ajudou Jesus a carregar a cruz. Ele foi intimado, se é que nós podemos usar esse termo, pelos soldados romanos, a carregar a cruz de Jesus. Por que Jesus precisou ser ajudado? Existe um vídeo no YouTube, que é esse que vocês estão vendo em tela, e fica a lição de casa para vocês depois assistirem esse vídeo. Esse vídeo mostra a crucificação, mas a crucificação vista pelos olhos de um médico. Um médico explica nesse vídeo o que acontece com o corpo da pessoa na crucificação. Esse vídeo nos dá uma ideia muito boa do que Jesus passou na crucificação e por que ele teve que ser ajudado. O vídeo, ele tem 6 minutos, depois
Vocês podem assistir na sua casa, é bem fácil de encontrar no YouTube, mas aqui vai um resumo do que Jesus passou por amor de nós. Qual foi a fisiologia da cruz? O que acontece com o corpo de quem é condenado à cruz? Aí nós só vamos falar do que acontece, do que aconteceu no caminho para a cruz. O vídeo ele vai além, o vídeo ele vai contar passo a passo o que aconteceu até a morte de Jesus na cruz. Nós vamos só mencionar os fatos que aconteceram no caminho para o Calvário. A primeira coisa que o relato bíblico nos diz é que Jesus suou sangue. O médico ele explica que suar sangue é um quadro que é possível quando a pessoa está sob intenso estresse, tanto físico quanto emocional. Os vasos sanguíneos estouram e aí a pessoa passa a transpirar sangue. Foi o que aconteceu com Jesus. O chicote que usaram para bater em Jesus era um chicote onde na ponta dele tinha pedacinhos de ossos ou de metal. E quando a pessoa era fustigada com esse chicote, esses pedacinhos duros na ponta do chicote rasgavam a pele da vítima. Iam abrindo a pele até expor os músculos da vítima. Isso, obviamente, gerava mais perda de sangue. A coroa de espinhos. A coroa de espinhos que colocaram na cabeça de Jesus tinha espinhos grandes, 4, 5 centímetros. Esses espinhos, quando eles eram colocados na cabeça da vítima, eles perfuravam o couro cabeludo, que é uma região que é muito vascularizada, onde tem muito sangue. Isso gerava mais perda de sangue para quem estivesse passando por isso. A queda. A Bíblia diz que Jesus caiu diante do peso da cruz. Essa queda, se a gente imaginar um quadro de uma pessoa fraca pela perda de sangue, pode ter causado um dano cardíaco, pode ter machucado o coração. Além disso, a cruz não é brincadeira. A cruz, às vezes, quando nós vemos uma ilustração, não corresponde à cruz romana. A cruz romana, os estudiosos dizem que esse pedaço horizontal que era carregado, aqui na imagem dá para dar uma ideia melhor do que seja essa cruz. Diz que só a barra horizontal da cruz pesava entre 45 e 50 quilos. Pesado. Se você quer uma amostra do que são 50 quilos, são 10 sacos de 5 quilos de arroz. Se você imaginar você carregando 10 sacos de 5 quilos de arroz, você vai imaginar o que Jesus estava carregando no caminho para ser crucificado. Só que ele estava carregando isso já tendo perdido muito sangue. A cruz era um tipo de tortura abominável, dos piores tipos de tortura que alguém pode imaginar. A pessoa debilitada, a pessoa sem sangue. Para os irmãos terem uma ideia, quando a gente doa sangue, o que sai do nosso corpo, em geral, são 400 mililitros de sangue, para evitar debilitar a pessoa, para evitar um dano maior. Jesus havia perdido muito sangue. Como se não fosse bastante, ele estava carregando esse peso até o lugar da sua crucificação. Chegou um momento que ele não aguentou. Não é de se admirar que Jesus não conseguiu fazer o caminho todo. Não é de se admirar que Jesus, em algum momento, tenha desfalecido. E aí ele precisou de ajuda para continuar o percurso até o Calvário. Simão, ele foi lá para adorar no templo. Certamente ele viu a confusão, viu a turba, olhando o que estava acontecendo e estava passando por lá. Os soldados viram ele e pegaram ele.
da multidão para ajudar Jesus. Certamente eles não pegariam um cidadão romano. Certamente não ousariam pegar um sacerdote, um fariseu. Quem estava lá era Simão. Então, Simão foi escolhido. Sobrou para Simão essa missão, que acabou sendo uma grande honra para ele. Simão acabou tendo a honra de ajudar Jesus no caminho para a crucificação. Um peregrino estrangeiro foi quem ajudou Jesus. Simão, lá de Cirene, lá no norte da África, foi quem ajudou a Jesus e entrou para a história como sendo aquele que participou dos sofrimentos de Jesus um pouquinho, participou de parte do sofrimento de Jesus. Simão não esperava o que ia acontecer com ele. A história mostra que ninguém que conheceu Jesus de verdade continua igual. Não é verdade? Se nós olhamos na página da nossa Bíblia, quanta gente passou por uma transformação. Saulo virou Paulo. A mulher na beira do poço que estava pegando água. Tanta gente mudou. Maria Madalena, tanta gente foi transformada. Os apóstolos, a lista é grande. Se a gente pensar quanta gente passou por uma mudança depois que conheceu a Jesus. Com Simão, não foi diferente. Simão, depois desse episódio, o interessante é que a gente tem evidências para mostrar que Simão se tornou um cristão. Como é que a gente sabe disso? Se a gente olhar na Bíblia, vejam só que interessante esse verso. E obrigaram Simão, sirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. O que isso fala para nós? Por que Simão aqui é descrito como pai de Alexandre e de Rufo? Olha que interessante. Quando Simão saiu lá de Cirene para fazer a sua peregrinação para Jerusalém, ele deixou na cidade 2 filhos pequenos, Alexandre e Rufo, e foi fazer a sua peregrinação. O fato desse verso se referir a Simão como pai de Alexandre e Rufo nos dá algumas pistas. A gente vira e mexe faz isso. Quem que é o Demã? O Demã, marido da Aline, pai da Ana Júlia, pai da Larissa, sogro, genro do Daniel, genro da Alzira, filho do Thomas. Não é assim que a gente faz? Com Simão foi igual. Alexandre e Rufo, eles eram referências. Quem é Simão? Simão é o pai de Alexandre, o pai do Rufo. Isso mostra para a gente que o Alexandre e o Rufo, eles eram conhecidos da igreja. A igreja sabia quem eles eram. Isso nos dá uma pista do que provavelmente aconteceu. Alexandre e Rufo ouviram o testemunho do pai do que aconteceu em Jerusalém. O pai havia crido e havia levado a fé para Alexandre e para Rufo. Esses meninos cresceram. Esses meninos certamente viraram líderes, tornaram líderes da igreja. Por isso, por eles serem líderes e serem conhecidos da igreja, Simão é descrito como pai de Alexandre e pai de Rufo. Interessante, né? História bonita. Simão foi para Jerusalém de um jeito, mas voltou de outro, porque lá ele conheceu a Jesus. Lá ele pôde conhecer a salvação em Cristo Jesus. Simão foi obrigado a carregar a cruz. Hoje nós somos chamados a carregar a cruz. Quem está disposto a carregar a sua cruz hoje? Esse é o nosso chamado. Nós somos chamados a crucificar o eu,
a matar o eu, a matar o nosso ego. E a gente é chamado a quê? A seguir a Jesus. Não é o que eu acho, não é o que eu quero. É o que Jesus Cristo acha. É o que Jesus quer. Isso é vida cristã. É deixar o eu de lado e carregar a cruz. Se a gente não matar o eu, se a gente pensar em nós mesmos, no nosso conforto, no nosso bem-estar, nós jamais vamos carregar a cruz. Porque a cruz é algo pesado, é algo doloroso. Carregar, para a gente ser capaz de carregar a cruz, nós temos que deixar o nosso eu de lado. Nós temos que estar dispostos a sofrer. Por Cristo, por amor de Jesus. Se nós não tivermos essa disposição, nós vamos falhar na nossa missão. Nós vamos falhar na nossa vida cristã. Essa teologia que exalta muito o eu, essa teologia do bem-estar, que coloca a nossa felicidade acima de tudo, nosso bem-estar acima de tudo, não é bíblica. Na Bíblia, nós somos chamados a quê? E Jesus dizia, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Esse é o nosso chamado. Nós não desejamos, nós não devemos desejar uma cruz de isopor. Nós temos que nos lembrar que existe uma cruz para ser carregada. Existe uma vida cristã a ser vivida. Existe um preço a pagar. E vida cristã envolve preço. Não tem como ser diferente. Mas nós temos que nos lembrar que a cruz maior foi Jesus quem carregou. E hoje nós fazemos isso por amor a Ele. Qual cruz você tem sido chamado a carregar? Essa é uma pergunta de fórum íntimo. Você e Deus. O que Deus tem chamado você? Onde você tem sido chamado a servir? Como você tem sido chamado a servir? Quais são os seus sofrimentos? Qual tem sido a sua luta na vida cristã? Como tem sido a sua busca pela santificação? Qual é o lugar que ser santo ocupa na sua agenda? Isso é vida cristã. É você buscar cada dia melhorar, cada dia aperfeiçoar, cada dia deixar aqueles pecados que você tem cometido, cada dia ser mais parecido com Jesus. Isso é o que Deus espera de nós. Essa pode ser a sua cruz. Essa pode ser aquilo que Deus quer que você carregue. Nós temos que carregar a nossa cruz. Simão foi obrigado. Nós carregamos de forma voluntária, nós aceitamos a nossa cruz. Carregar a nossa cruz, embora Jesus Cristo tenha feito a obra, tenha morrido na cruz para o perdão dos nossos pecados, isso não quer dizer que a vida é um mar de rosas. Cada um de nós tem seus problemas, cada um de nós tem as suas cruzes. O que nos diferencia do mundo é a forma como nós carregamos a nossa cruz. O cristão, ele não pode viver nessa vida como todo mundo vive. O cristão, ele tem uma mente diferente. O cristão, ele passa por sofrimentos como todo mundo. Só que a forma de encarar o sofrimento é diferente. Nós sabemos que nós temos a vida eterna. Se você creu em Jesus, se você conhece a Jesus, você tem a vida eterna. Ou seja, o que nós passamos nesse mundo não é nada comparado ao que está por vir. Com Jesus, o melhor sempre está por vir. Nós não podemos perder isso de vista. Nós não podemos viver a nossa vida nesse mundo como se tudo se resumisse ao aqui e agora. Não. Para nós, é desde agora e para sempre. Nós sempre temos que nos lembrar disso.
Por isso é que nós tomamos a ceia. A ceia é um lembrete do que Jesus fez por nós. É um lembrete da nossa fé. É algo que nós fazemos para nós não nos esquecermos de quem nós somos, de que nós cremos. Os nossos pecados já foram pagos. A gente não deve mais nada. Isso é motivo de alegria. Pode acabar com a nossa vida nesse mundo. Mas nós temos a vida eterna, porque o preço foi pago. E mais importante, nós temos um Consolador. Deus está conosco nos piores cenários que a vida pode nos trazer. A teologia do sofrimento. Nós aprendemos muito com o sofrimento. O sofrimento nos traz lições importantes para a nossa fé cristã. O sofrimento nos edifica. O sofrimento nos faz buscar a Deus. Quando tudo está bem, nós somos muito autossuficientes. Quando a gente sofre, a gente busca a Deus. Nós temos que nos lembrar disso. E nós temos que viver a nossa vida de uma maneira cristã. Essa é a grande lição que a lição de hoje nos traz. Nós temos que carregar a nossa cruz, mas sabendo que a nossa vitória é certa. Sabendo que nós cremos em Jesus e sabendo que a vitória já está garantida, independentemente do que acontecer nessa vida. Era isso que eu queria dividir hoje com você. Eu espero que essa lição tenha falado ao seu coração. Eu espero que a história de Simão tenha mexido com você. Eu espero que a história de Simão tenha feito sentido na sua vida. Eu gostaria de encerrar essa aula orando por você, que está na sua casa, você que é meu irmão, que é minha irmã, que é a igreja comigo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nos ensine, nos ajuda a carregarmos a nossa cruz. Nós não queremos, a nossa carne não quer, Pai. Mas nos dá a coragem, nos dá a ousadia necessária para que nós possamos viver as nossas vidas de uma maneira que te honre, para que nós possamos ser tua igreja, para que nós possamos dar testemunho, Pai, para esse mundo que precisa tanto do Senhor, de como nós podemos viver as nossas vidas de uma maneira cristã. Nos ajuda, Senhor, nessa missão. Dá que nós possamos ajudar uns aos outros nesse objetivo. Dá que nós possamos ser a igreja que o Senhor espera que nós sejamos, Pai. Perdoa as nossas falhas, guia-nos, Pai, no restante do dia de hoje. Nos protege e perdoa as nossas falhas. Perdoa, Pai, todas as vezes em que nós não somos capazes de carregar a nossa cruz. É isso que eu te peço, é isso que eu te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado, minha irmã. Que Deus vos abençoe.